Graça e paz, amada igreja. É um privilégio estar aqui mais uma vez para nós compartilharmos a palavra do Senhor. E como já é de costume, quando eu tenho a oportunidade, o privilégio de estudar com os irmãos a palavra do Senhor, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Lamentações, capítulo 4. Esse é o texto da nossa meditação nesta manhã. Lamentações, capítulo 4. E eu acredito que para nossa melhor compreensão, para melhor didática e também nós otimizarmos o tempo, na medida que eu for expondo o texto, eu vou lendo e assim a gente caminha. Eu quero iniciar esse sermão nessa manhã com uma história que aconteceu em 2007. Iniciou, na verdade, em 2007, de um jovem chamado Just Khan, que ele criou um sistema de transmissão improvisado, onde ele pegou uma webcam e plugou ali no seu boné de beisebol que ele tinha, e essa webcam estava conectada a um notebook que ele carregava em sua mochila. E a partir daí ele passou a transmitir a sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele também criou um site onde qualquer pessoa poderia acessar e assistir a sua vida em tempo real, acompanhando ali a sua rotina. E logo, durante pouco tempo, milhões de pessoas assistiram e viam a vida comum daquele homem. Não havia ali nenhum roteiro, não tinha nenhum tipo de competição, não tinha nenhum tipo de prêmio, confinamento, não tinha nada, era apenas a vida dele e a rotina normal acontecendo. A experiência se tornou tão popular e vários acessos que deu origem a uma das maiores plataformas de transmissão ao vivo de games. E em 2014, esse empreendimento desse jovem foi adquirido pela gigantesca Amazon por milhões de dólares. E, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção nessa história não é para a criatividade empreendedora desse jovem, mas é para a curiosidade das pessoas em ver a vida dos outros. Essa curiosidade é que os programas de reality shows elas exploram, e é por isso que esse tipo de programa faz tanto sucesso no mundo. Como dizia um dos apresentadores de um dos programas mais populares aqui no Brasil, certamente você já deu uma espiadinha em algum deles. E existe vários. Tem aqueles que têm os peões que não sabem nem tirar o leite de uma vaca, conhecido como A Fazenda. Tem aquele que promete você encontrar o seu par perfeito, o game dos clones. Tem aquele que, nosso querido irmão Josdélito não está aqui, né? Mas ele jamais participaria The Voice Brasil. Mesmo, ele é muito desafinado ao ponto a sua esposa, ela é do grupo de mídia da igreja, ao ponto de gravar os hinos e depois deletar porque ele estraga quando está do lado dela. Tem também aquele que talvez esse eu participaria porque eu me identifico, o Masterchef. Afinal, ninguém sabe fazer um Nescau que nem eu. E também tem o mais popular e talvez o mais inútil de todos eles, e que em algum tempo, assim como eu, talvez você já deu uma espiadinha lá, o Big Brother Brasil. Afinal, acho que boa parte de vocês sabe quem é Maria Eugênia, né? Aqueles que assistiram conhecem mais ou menos a história. São pessoas reais, em situações reais, o tempo todo. Mas a pergunta é, por que as pessoas gostam tanto disso? De acordo com um artigo publicado em uma revista de psicologia americana muito conhecida, chamada Psychology Today, a revista fala que existe uma semelhança muito grande em assistir, uma relação muito profunda em assistir reality show e o voyeurismo, que é ter o ato de prazer e curiosidade em observar a vida alheia, a grosso modo. Sobre isso também, uma psicóloga em análise comportamental, chamada Kimberly Ferretti, em um artigo publicado no site Canaltech, ela
disse que o sucesso desses programas se explica pela alienação. Pessoas que não conseguem lidar com as suas questões acabam vivendo na vida, numa tela, a vida dos outros, para tentar suprir um vazio que existe dentro delas. E ela conclui esse seu artigo dizendo que não há problema nenhum nisso, afinal a vida ela é dura demais e qualquer forma de escape é bem-vindo. E a pergunta que eu faço é: mas será mesmo? Segundo a cosmovisão bíblica e segundo o que nós temos aprendido aqui em Lamentações, fugir da realidade, meus irmãos, nunca será o caminho para resolver nenhum tipo de problema, nem a cura para nada. E é por isso que eu sempre começo trazendo as nossas exposições, falando da importância desse pequeno livro de Lamentações, o quanto ele é importante para nós, porque é fato que nós vamos passar por problemas, e porque Lamentações ele não foge da realidade. Jeremias ele não transforma aqui a queda de Jerusalém em um espetáculo, ele não assiste à destruição de Jerusalém como um espectador distante ou apenas alienado, ele encara a realidade de frente, ele lamenta, ele sofre, mas ele faz tudo isso, meus irmãos, como todo cristão deveria fazer diante de Deus. Enquanto a nossa geração, ela aprende a fugir da realidade, por exemplo, assistindo à vida dos outros, como nós vimos aqui, Lamentações nos ensina a enfrentar a nossa própria realidade com fé no caráter de Deus. Jeremias, ao encarar aqui a destruição de Jerusalém, meus irmãos, ele não apresenta fórmulas prontas para nós resolvermos nossos problemas. Aqui não tem um passo a passo para você parar de sofrer, não tem uma campanha de 7 dias de jejum para logo em seguida você resolver um problema de vez na sua vida. Jeremias aqui ele não vai responder todos os porquês das nossas vidas, e ele também não minimiza a dor, meus irmãos. Nós vamos ver aqui que ele cita a dor sem filtros. No capítulo 1 nós vimos que o povo lamentando piedosamente, ao mesmo tempo que nós vimos o poder destrutivo do pecado. No capítulo 2 nós vimos as características da ira de Deus em punição pelo pecado do povo. No capítulo 3 nós chegamos aqui ao cume do livro, a parte mais especial, a parte mais importante, podemos dizer assim, onde se traz a esperança, onde em meio à cidade arruinada, quebrada, o povo sido levado em cativeiro, pessoas mortas, Jeremias reconhece que grande é a fidelidade do Senhor e ela se renova a cada manhã em nossa vida, mesmo naqueles dias de dificuldade. Mas agora no capítulo 4, meus irmãos, não segue o enredo do final feliz, como é nos filmes americanos. No capítulo 4 agora e também no 5, Jeremias volta à dor, à destruição, ao que o pecado causou na vida do povo. Mas também tem mensagem de esperança. As duas continuam coexistindo. Porque, meus irmãos, a nossa vida é assim. Aqui Lamentações, o livro de Lamentações não é linear, porque a nossa vida ela não é linear. Um dia nós ganhamos, um dia nós perdemos. A gente vive entre o lá em cima e o lá embaixo, é a família real, é a vida real, como nós temos estudado aqui na nossa EBD. Nós oscilamos, meus irmãos, o tempo todo. A vida não é plana, mas isso também não significa que nós não temos um rumo, que nós não temos um parâmetro. Aqui em Lamentações 4, nós vamos ver que Jeremias volta a falar da dor, mostrando que o povo foi despojado de tudo aquilo que eles confiavam. E o tema da nossa meditação é quando Deus remove nossas falsas seguranças. Quando Deus remove nossas falsas seguranças. Nós vamos ver no verso de 1 a 11 a falência da cultura. Nos versos de 12 a 16 a falência da liderança. Nos versos de 17 a 20 a falência das alianças. E nos versos 21 e 22 o juízo que tem limite e a aliança que permanece. Meus irmãos, veja como isso é atual, especialmente para o nosso contexto que estamos prestes a enfrentar eleições. Ainda hoje nós somos tentados a colocar a nossa esperança em preservar uma cultura que é favorável a nós, em eleger os líderes certos, e daí vai dar tudo certo,
em firmar alianças estratégicas, e aí se resolve o nosso problema. Mas Israel pensou assim, e veio Deus e removeu tudo para que restasse apenas eles, apenas Deus na vida do povo. E quando Deus é tudo o que nos resta, meus irmãos, nós descobrimos que Ele sempre foi tudo aquilo que nós precisávamos. Vamos começar então, vendo a nossa primeira parte, a falência da cultura, versos de 1 a 11. O brilho, a identidade, a glória nacional, tudo, meus irmãos, foi desfeito. Versos 1 e 2. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Meus irmãos, Jeremias usa aqui uma figura de linguagem muito forte. Ele faz uso de duas imagens, do ouro e das pedras preciosas. Ele faz isso para retratar os habitantes de Jerusalém. Antes da queda, aqueles moradores que eram considerados valiosos. Agora, porém, o profeta fala que o ouro perdeu seu brilho. As pedras preciosas foram lançadas pelas ruas. E o povo, agora como vaso de barro, despedaçado, perdeu seu valor, restando apenas a sombra da exuberância do que era antes. Jeremias é confrontado com a dura realidade que, no passado recente, aquela cidade era preciosa, mas no presente agora se tornou ruína sob o juízo do Senhor. E a perda do brilho de Jerusalém, nesse capítulo, ela ganha tons ainda mais assustador, quando são descritos os horrores do cerco babilônico no ano 587 a.C. Veja o que diz os versos de 3 a 5. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que eu lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criam entre as escarlatas se apagaram aos monturos. O texto aqui descreve a calamidade que a fome causou. Diante do cerco, diz que a língua das crianças grudava ao céu da boca devido à sede. E aqui, meus irmãos, é importante compreender que não era por falta de água, porque, como nós vimos em 2 Reis 20, vemos que o rei Ezequias havia construído um aqueduto que levava a água para dentro de Jerusalém. E isso não foi interrompido porque era uma obra engenhosa, ele meio que escondeu um rio. Então, a sede aqui, ela está relacionada à escassez mesmo do leite materno. As mães são comparadas aqui como avestruzes selvagens, que eles eram conhecidos por abandonar os seus ovos logo em seguida, por não cuidar muito bem dos seus filhotes. A ideia aqui dos versículos 3 e 4 é que as crianças pediam alimento e não havia quem lhe desse, nem mesmo as mães. O verso 5 mostra que os ricos e os pobres tiveram o mesmo destino. Ambas as classes foram vitimadas pela fome. Os que foram criados em escarlata, como diz o texto aqui, símbolo da riqueza, acostumados a comer comidas finas, sofisticadas, agora eles reviram o lixo para procurar o seu próprio alimento. A elite financeira de Jerusalém foi reduzida também à miséria. Todos, ricos e pobres, estavam debaixo do mesmo juízo divino. Agora veja os versos de 7 e 8. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais branco do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhe o aspecto,
mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Nós vimos aqui que os líderes também, eles sofreram o mesmo destino dos habitantes. A expressão aqui, príncipes, no verso 7, no hebraico se refere a nazireu, referindo-se aos homens de mais alta estima de Jerusalém. O texto diz que eles eram mais alvos do que a neve, comparados ao corais, à safira. A imagem de saúde, a imagem era de vigor. Eram os homens, a grosso modo popular, os homens mais belos, mais admirados da nação. Mas o verso 8 apresenta um contraste bem devastador. Agora, vivendo entre os escombros da cidade derrubada e queimada, a sua aparência se tornou irreconhecível, meus irmãos. Aqueles que eram mais alvos do que a neve, diz o texto, se tornaram mais escuros do que o carvão. A ideia aqui é de pele ressequida, que os corpos estavam sem forças, reduzidos praticamente a pele e osso. Nesse mesmo cenário, o verso 10 descreve ainda algo mais perturbador. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Meus irmãos, especialmente pelas crianças aqui presentes, como cito mais uma vez o teólogo Antônio Josidélito, o texto já diz tudo. Então, certas expressões eu até evitarei, que escrevi e tirei do meu texto. Mas o que o profeta havia perguntado lá em Lamentações 2:20, você pode conferir depois, agora se torna realidade aqui. Cumpre-se o que foi anunciado também em Deuteronômio 28, versos 53 e 57. De 53 a 57, que as maldições da aliança recaem sobre o povo que quebrou. E em desespero, as mães chegam a esse ato extremo de canibalizar os seus próprios filhos. As mães aqui, meus irmãos, elas representam um todo. O sofrimento foi tão intenso, tão cruel, que a sensibilidade humana ela foi totalmente corrompida. A fome produziu comportamento mesmo repugnante, coisas que a gente só vê em animais selvagens. Tanto que no verso 9, diz assim o verso 9, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definiam atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Jeremias afirma aqui que os mortos pela espada eles foram mais felizes do que aqueles que agonizavam lentamente morrendo de fome na cidade. O verso 11, ele vai estabelecer um paralelo em Lamentações 2, de 1 a 8, o texto que nós já expomos aqui. Diz assim o verso 11, deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Jeremias deixa claro aqui que essas desgraças são manifestações da ira divina sobre aquele povo, devido aos pecados de Judá. A palavra aqui, derramou, ela enfatiza a abundância da ira que foi despejada naquele povo. A ideia aqui é que Deus expressou toda a sua ira, sem restrição. Nada das maldições da aliança quebrada foi retido contra aquele povo. Por isso, tamanha crueldade. Deus agiu assim, meus irmãos, porque conforme declara o verso 6, porque maior é a maldade da filha do meu povo, do que o pecado de Sodoma. Foi subvertida como no momento, sem emprego de mãos humanas. O verso 6 declara que Jerusalém caiu mais profundamente do que Sodoma em sua corrupção. A diferença é que Sodoma ela foi destruída em um clique, rapidamente. Mas Jerusalém sofreu dores prolongadas, porque Deus pesou a sua mão sobre aquele povo, por meio de uma nação inimiga. Meus irmãos, nesses 11 primeiros versículos aqui, o profeta relembra a antiga beleza da cidade e também ele expõe a presente ruína do que aconteceu. Judá não buscou uma vida santa com Deus, e agora contempla, ela vê, assiste a sua própria vida se evaporando, desaparecendo. E alguém pode achar que de repente isso é pesado demais,
Mas o espanto aqui, meus irmãos, não é porque Deus fez tudo aquilo. O espanto aqui que nós deveríamos saber é porque Deus não matou todos. A Babilônia apenas derrubou os muros, meus irmãos, mas aquela cultura já estava apodrecida há muito tempo por dentro. Israel se gabava de ser a cultura mais santa do mundo. Mas eu pergunto, que santidade é essa que abandona as crianças? Que sociedade é essa que perde a compaixão, a sensibilidade? Que povo é esse que troca a glória de Deus pela soberba? E aqui está uma advertência, meus irmãos, para nós reformados. Quando o coração, meus irmãos, se corrompe, não importa a denominação que você está, porque é daqui que procede todo, é o centro evolutivo do homem. Quando o coração se corrompe, a fé professada, ela desmorona. Quando a dependência de Deus é substituída por orgulho religioso, como nós vemos em algumas conversas por aí em redes sociais, o brilho se apaga, tudo perde o sentido. A degradação cultural começou muito antes, meu irmão, daquela destruição física ali de Jerusalém. Por isso nós devemos sondar como está o nosso caminho, como nós estamos vivendo como igreja. A Babilônia só derrubou os muros que já estavam rachados, meus irmãos, há muito tempo. Israel, ela não caiu da noite para o dia. Eles foram se afastando lentamente, até que o juízo de Deus apenas revelou aquilo que já estava podre por dentro. No verso 2, na segunda parte, nós vamos ver a falência da liderança, versos 14 a 16. Os príncipes, os sacerdotes, os profetas, todos são expostos, julgados. E aqui, meus irmãos, há um padrão comum quando as pessoas e as nações elas estão em crise. Elas procuram sempre um Messias para libertá-los. E aqui eu estou sendo irônico mesmo. E para colocar ainda mais o dedo na ferida, ou tratar mais especificamente nos nossos dias de hoje, para alguns esse Messias hoje é o Lula. Para outros já foi Bolsonaro no passado. Para alguns ele é o Trump, ou pode ser um ministro terrivelmente evangélico no STF, presbiteriano ainda fechou. Mães que não estão conseguindo lidar com seus filhos, procuram uma mãe de primeira viagem, de 23 anos, no Instagram, dando consultas sobre como lidar com os pecados do filho. Ao invés de escutar uma mestra do bem aqui na igreja, que foi a palavra de Deus nos ordena, que elas que são instruídas, que são capacitadas para instruir as mulheres mais jovens. Quando a coisa perde o controle, nós procuramos algum Messias para nos libertar. Outros fogem para buscar algum líder, algum guru, um influenciador que possa lhe trazer algum tipo de esperança e conduzir a dias melhores. O Salmo 146, 3 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E João Calvino, comentando esse texto, ele fala que os homens, por mais elevados que estejam, nada são além de vaidade. E quando nós depositamos neles nossa confiança, inevitavelmente seremos frustrados. Todo o poder humano, meus irmãos, ele é transitório, ele é dependente da soberania de Deus, e ele também é falho. Veja o que diz o verso 12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e inimigo pelas portas de Jerusalém. Usando aqui uma hipérbole para relatar a falsa confiança que o povo de Jerusalém tinha, Jeremias demonstra que a cidade acreditava ser impenetrável. Habitantes de Jerusalém viam Deus como um guerreiro entronizado lá no céu, e sim, essa visão ela estava certa, correta, e ao mesmo tempo entendia que Deus se fazia presente ali no templo, e de certa maneira, que ali era a habitação de Deus, e também, de certa maneira, estava correto. Logo, por causa da presença do Senhor ali com eles, como eles acreditavam, da sua aliança com Judá, os moradores queriam que Deus não permitiria que nenhum adversário adentrasse nos seus portões. Eles não levaram em conta que o próprio livro da aliança já havia advertido eles sobre as maldições que viriam contra eles, em caso de desobediência. É sempre assim, né, meus irmãos? Nós só queremos ver a parte que nos faz bem. As nossas obrigações a gente geralmente pula.
Eles confiaram numa proteção mágica, meus irmãos, que se manteria independentemente do seu estado espiritual, coisas de que Deus nunca lhe prometeu a eles. O exército babilônico precisou de 18 meses para forçar a rendição de Jerusalém. E por confiar em homens, como descreve o verso 13, diz assim o verso 13: foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos servos, dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Um dos motivos da disciplina de Deus pelo aquele povo foi devido aos pecados dos profetas e sacerdotes falsos que aquele povo confiou. Em Lamentações 2,14 e Jeremias 23, isso está descrito, que os profetas citados lá não confrontaram os pecados do povo da cidade. Eles enganavam o povo com falsa esperança. Os sacerdotes falharam em instruir o povo na lei do Senhor. Não os repreenderam quando o povo pecaram. Esses homens mesmo, esses sacerdotes e profetas haviam sido ímpios, sem qualquer vontade de demonstrar e promover os padrões da aliança. Foram eles que não pavimentaram o caminho para a lei do Senhor. E agora eles são responsabilizados pelo sangue derramado em Jerusalém. E o povo sofre as consequências por confiar em homens. Atente para o que a palavra de Deus fala nos versos 14 a 16. Erram como cegos nas ruas. Aqui está falando desses falsos profetas, desses homens que deveriam advertir o povo e não advertiu. Veja o que aconteceu com eles. Erram como os cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritam-lhes. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, diziam-se entre as nações: jamais habitarão aqui. A ira do Senhor se espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os seus sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Esses líderes religiosos ímpios, eles são expostos e repudiados pelo povo. A descrição aqui, ela descreve o que está de um leproso. Observe que no verso 15 há um grito aí: apartai-vos, imundo. Isso é um rito que lá em Levíticos 13:45 fala que quando um leproso ele se aproximava, precisava alguém anunciar a sua condição para que ninguém tocasse nele e ficasse impuro. Perceba, meus irmãos, a tristeza de que é descrito aqui. Aqueles que foram ordenados por Deus para evitar todo tipo de impureza, agora eles são recebidos com o grito: vão embora, vocês não são bem-vindos aqui. Homens que aquele povo confiou foram expulsos de um lugar para o outro. O profeta afirma que nem Deus, nem seus conterrâneos, nem os invasores, nem as outras nações os queriam no meio deles. Os profetas que lideraram Judá de forma cega, diz Jeremias, agora eles caminham, eles erram como cego entre as nações vizinhas. Eles são evitados, eles são ridicularizados, porque Deus se voltou contra eles em desaprovação e em disciplina. Os homens que aquele povo confiava. Nosso terceiro ponto, meus irmãos, vamos ver a falência das alianças. A esperança das nações são reveladas como ilusão. Veja o que diz os versos de 17 a 20. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando o vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximavam-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriram, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjos deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Jeremias mostra aqui que os pecados expostos não se restringiram apenas à liderança.
Estes versículos, meus irmãos, descrevem os pecados da falsa segurança que Judá achava que teria em suas parcerias estratégicas, expondo de certa forma a futilidade das alianças estrangeiras. Quando o cerco babilônico apertou, como descreve 2 Reis 25, Judá, ao invés de recorrer a Deus e confiar somente neles, recorreu ao Egito em buscar proteção. Meus irmãos, esse povo esqueceu do que Jeremias 37 e Ezequiel 29, que já havia alertado a Judá sobre a futilidade de se confiar no Egito como seu protetor. A história mostra que Nabucodonosor rapidamente expulsou o exército egípcio, aquela nação que eles confiavam. Essa falsa esperança, meus irmãos, trouxe apenas tristeza para aquele povo. Quando o exército babilônico, mais rápido do que as águias, é o que diz aí o verso 19, capturaram Jerusalém. E aqui, meus irmãos, há uma nota triste nessa parte, no verso 20, fala que quando os muros de Jerusalém foram rompidos, como descreve também lá em 2 Reis 25, o rei Zedequias, o ungido do Senhor, fugiu durante a noite, sendo quilômetros depois, capturado pelo exército babilônico, ali na região leste de Jerusalém. 2 Reis 25, do verso de 5 a 7, diz que quando o rei Zedequias foi preso, os seus filhos tiveram as suas vidas ceifadas na frente dele, e os seus olhos foram vazados, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas, meus queridos, apesar de ser um rei vacilante, um rei corrupto, um rei que só pensava em si mesmo, no verso 20 diz que é descrito como o ungido do Senhor, o fôlego da vida, a sombra da proteção daquele povo. As descrições de Zedequias, no versículo 20, mostram que, embora ele fosse um rei covarde e inútil, como ungido de Deus, ele governava o povo em nome do Senhor, no qual dependia a vida e a proteção daquele povo. E o povo depositou a confiança, meu irmão, na dinastia davídica. Eles confundiram o instrumento com o Senhor dos instrumentos. Eles falharam em não confiar no Senhor, o único Deus que poderia salvá-los. E esse foi o problema de Jerusalém. Mas, meus irmãos, como nós vimos no sermão do capítulo 3, especialmente o que está escrito ali dos versos de 31 a 33, o Senhor não rejeita para sempre, pois ainda que se entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E com essa nota de esperança, nós vamos ver no nosso quarto e último ponto, antes das aplicações, o juízo que tem limite e a aliança que permanece, versos 21 e 22. Diz o texto: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, o cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás, o castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião, o Senhor nunca mais te levará para o exílio, a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Meus irmãos, pela primeira vez aqui em Lamentações, o profeta Jeremias, ele cita um inimigo. Toda vez que ele fala das questões de tudo que aconteceu com a cidade, ele fala que foi Deus castigando o seu povo por causa do seu pecado. Mas agora aqui ele cita um inimigo. E aqui ele menciona um inimigo muito próximo, Edom, com quem Israel sempre teve, ao longo das Escrituras, uma antiga e longa história de rivalidade. Edom foi historicamente o rival de Judá, como registrado em Jeremias 49 e Ezequiel 25. Edom apoiou a Babilônia durante o cerco em Jerusalém. Assim como quando o profeta diz, alegra-te e regozija-te, Edom, de certa forma era isso mesmo que estava acontecendo. O povo edomita estava feliz, porque eles estavam vendo ali o seu inimigo histórico sendo completamente destruído. A expressão que Jeremias usa no verso 25, no verso 21, que habitas na terra de Uz, é uma referência à ocupação de uma região ali próxima de Jerusalém, revelando de certa forma a ambição de Edom em aumentar o seu território e depois da queda de Judá. Alguns historiadores, eles vão mais além e afirmam que, como recompensa por sua diplomacia e ajuda durante a campanha, Nabucodonosor, quando conquistou Jerusalém, ele
deu ali as áreas rurais aos edomitas. Mas observe que no verso 21, o tom de ironia do profeta, ele faz a exortação dizendo: alegra-te e regozija-te, mas logo em seguida ele diz, perceba a ironia, o cálice passará também a ti. Ou seja, Edom, alegra-te enquanto tu podes, porque a tua alegria ela vai durar pouco. O castigo divino também está chegando para ti. Em Lamentações, meus irmãos, bem como em outras partes da palavra do Senhor, quando se trata de o cálice, é uma metáfora para o derramamento do juízo divino. E era isso que ia acontecer com eles. Jeremias é preciso em dizer que ao derramar o seu cálice sobre Edom, o que aconteceu com Jerusalém também iria acontecer com Edom. E no versículo 22, a única nota de esperança, mas a esperança que é necessária para aquele povo, está descrita. Porém, meus queridos, nós vamos ver que há esperança para o povo de Deus em meio a toda essa destruição. O profeta aqui ele faz um contraste com Sião e Edom. Ele declara: para ti, Sião, o pior já passou, a disciplina ela já veio, o que resta agora para vocês é só a restauração. E voltando-se para Edom, ele fala: o juízo ainda vai começar. Ele anuncia: o castigo da tua iniquidade está consumado. Para Judá, o pior já passou, agora é só esperar a restauração. A esperança, ela ganha vida com a promessa divina que o Senhor não mais levará o seu povo novamente para o exílio. E o profeta conclui o lamento destacando essas situações duplas. Sião espera a restauração, enquanto Edom aguarda a exposição dos seus pecados pelo próprio Deus. E a nota de esperança para Judá é que o Deus que revela os pecados do seu povo, o Deus que julga o seu povo, que disciplina, é o mesmo Deus também que provê os meios para que os pecados do seu povo sejam perdoados. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. E aqui eu já vou partir para as aplicações. E eu quero falar com você nessa manhã que de repente está aqui, que não professa fé, e quando a morte ela se disfarça de vida, meu irmão. Acredite, meu amigo, minha amiga, principalmente você que está aqui, que está nos visitando nessa manhã, que ainda não tem a sua vida entregue ao Senhor Jesus. O pecado nunca ele vai te dar aquilo que promete, porque por anos Judá ela viveu enganada na promessa de que uma vida autônoma, longe do Senhor, era a melhor forma de se viver. E nós vamos ver no livro completo, em outras partes também da história da revelação, nos capítulos de 1 a 5, vai mostrar a dura realidade enfrentada por Judá, quando os seus pecados foram expostos diante do Senhor da aliança. O pecado é por natureza enganador, porque de certa forma ele enfeita aquilo que é uma rebelião contra Deus. O pecado, ele mascara a verdadeira face da morte. O pecado apresenta uma realidade, tanto do presente como do futuro, distorcida, meus irmãos. Provérbios 14:12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. O caminho, meus irmãos, para você, meu querido amigo, que está aqui nos visitando, é o caminho que em Mateus 16:24, o nosso Senhor disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cristo é o justo que teve o seu sangue inocentemente derramado, que morreu para nos dar vida. A todos aqueles que se achegarem diante de Deus, por meio dele, por meio de Cristo Jesus. Mas eu quero aqui também falar, meus irmãos, especialmente com meus queridos irmãos, homens da terceira igreja. Sejamos, meus irmãos, homens que liderem segundo as Escrituras. Em Lamentações, há vários momentos que apontam para a responsabilidade coletiva do povo de Judá. Só que você já deve ter percebido que existe uma ênfase notável na liderança de Judá. Nos profetas e sacerdotes que, ao invés de confrontar e zelar pela pureza tanto de si como da igreja, que eles falharam.
Há uma ênfase também em um rei frágil, um rei covarde, teologicamente equivocado e atrapalhado. Então, meus irmãos, diante dessa realidade, nós precisamos, nós homens, nos despertar. Hoje, famílias, igreja e a sociedade como um todo têm sucumbido devido à decadência moral dos nossos dias. E em grande parte, meus irmãos, disso é devido à postura covarde de muitos homens. Lamentavelmente, a grande parte dos homens cristãos parece ignorar completamente o impacto negativo que o seu pecado de omissão pode trazer, tanto para o seu casamento, para a criação de filhos, para a igreja, como para a sociedade no modo geral. Passivamente, meus irmãos, muitos homens só apenas observam a desconstrução de tudo aquilo que é definido biblicamente como masculinidade e feminilidade. Mergulhado nessa passividade, muitos homens não percebem o ataque satânico e sistemático e bem orquestrado a esses conceitos, minando definitivamente a definição bíblica do que é de fato ser homem. O movimento feminista, por exemplo, ele tem popularizado a ideia que a liderança, ou até mesmo em alguns casos, a própria figura masculina são dispensáveis, criando um mundo afeminado, e essa afeminação resulta em consequências espirituais desastrosas, meus irmãos, como nós vimos até mesmo na nossa própria igreja, que foi a nossa igreja mãe nos Estados Unidos. Por isso, meu irmão, você que é homem, cristão, eu falo primeiramente isso em meu coração para mim, tomamos a nossa Bíblia na mão, e no nosso coração, e pastoreemos a nossa família, que é quando nós estudamos lá no ensino médio, o núcleo da sociedade. Começa do coração, da família, e é de dentro para fora. Deus confiou aos homens a tarefa de liderar o seu povo durante toda a história da redenção. Sendo assim, meus irmãos, a maior parte dessa nobre missão é atribuída a mim e a você, no contexto aqui da terceira igreja. Nós vamos ter eleições de oficiais esse ano, e são contados no dedo os homens notáveis para ser um oficial. E olha que nós não somos poucos aqui. Eu não estou falando de situações morais, estou falando de critérios bíblicos para um oficialato. Com todo respeito aos meus irmãos, por isso eu coloco essa nota. Por isso, homens, se arrependam dos seus pecados, corrijam suas falhas na liderança do seu lar. Você que é um pai, que é um marido, não seja um opressor, um truculento, um tirano, mas ao mesmo tempo não despreze, meu irmão, a liderança que Deus colocou em você, como homem, como macho. Que nós possamos olhar para Cristo e por meio dele exerçamos a liderança nos nossos lares, na igreja, na sociedade, nos nossos trabalhos, pautando os valores e a virtude da masculinidade orientada pela palavra do Senhor. Eu quero finalizar, meus irmãos, aqui com você, assim como eu, que se entristece e se revolta pelo que acontece hoje, principalmente no nosso país, na falta de justiça. Eu quero dizer que nós podemos sim protestar e procurar votar coerente com nossos valores cristãos, mas a gente só vai conseguir isso mesmo, meus irmãos, do jeito que nós queremos, talvez, na eternidade. O retorno de Cristo trará o juízo e também a consolação. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 5, se atente para o verso de 11 a 13, nós vamos ler no final, mas só para a gente já ir adiantando. Apocalipse capítulo 5, versos de 11 a 13. Mas eu quero dizer para você que tem se revoltado com os dias atuais, espere, porque o sofrimento, o menosprezo, o pouco caso com a nossa fé, meus irmãos, estão com dias contados. O cálice da ira divina que derramou e chegou até Judá, ele também está caminhando, ele vai achar os inimigos de Cristo. Eu sei que em meio aos dias atuais, em alguns momentos, parece que o mal prevalece sobre o bem, que a injustiça prospera enquanto a honestidade é menosprezada. Atualmente, zombrar de Cristo, fazer piada, perseguir, maltratar o povo de Deus, até mesmo matar, faz parte da rotina dos inimigos da cruz de Cristo. Contudo, meus irmãos, eu lhe digo com toda a convicção que seguir Cristo é viver com a certeza de que o seu reino será estabelecido, como muito bem orou o presbítero Isaías.
Deus está colocando todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Ele olha lá do céu, ele zomba, ele ri-se desse povo. Nos agarremos, meu irmão, nessa esperança. O grande dia do retorno de Cristo está próximo. E nesse dia, meu irmão, somente nesse dia é que o mal permanentemente será derrotado. O sofrimento, o pecado e a dor serão erradicados, exterminados. Mas nesse dia vai ter dois lados, meus irmãos. Eu volto novamente a você que está aqui e não tem um compromisso com o Senhor. E eu lhe digo, nesse dia, por um lado, o retorno de Cristo, ele será um evento aterrorizante, assombrado para aqueles que rejeitam o reino de Deus. Para aqueles que não permanecem em Cristo. Para aqueles que agem de forma perversa, que seguem os desejos do seu coração. Aquele que zomba hoje, que ri do povo de Deus, chegará um dia que esse sorriso será transformado em lágrimas. Porque o cálice da ira divina será derramado sobre os inimigos de Deus. Mas para nós, meus irmãos, que aguardamos esse dia com ansiedade, nós não devemos temer esse juízo, porque em breve o justo juiz irá nos encontrar, irá também encontrar aqueles que não professam a fé. E eu pergunto a você, se você não estiver escondido em Cristo Jesus, quem lhe protegerá do cálice da ira divina nesse mundo, meu irmão? Mas para nós que amamos a Cristo, que cremos em Cristo, esse dia, meus irmãos, será um evento muito especial para nós. Será um dia de consolo e de vitória, porque será um encontro com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso sumo sacerdote, com o nosso Salvador e com o nosso Rei glorioso. E quando nós estamos cantando aqui, quando nós estamos unidos aqui em Cristo Jesus, nós estamos anunciando um prelúdio de como será esse dia. E como eu pedi para os irmãos abrirem a palavra do Senhor, leiamos o que vai acontecer, um prelúdio do que também irá acontecer em Apocalipse 5, de 11 a 13. Eu vou ler aqui, quando eu pedir para os irmãos, eu peço que os irmãos leiam juntamente comigo, mas bem alto, bem forte. Diz assim, Apocalipse 5, de 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, leiamos todos juntos, meus irmãos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, meus irmãos, diz o texto: ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, leiamos novamente: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aguente firme, meus irmãos, esse dia vai chegar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graça te damos, ó Pai, porque Tu nos colocaste, ó Pai, diante, ó Pai, de Ti. Tu nos transportaste, ó Pai, do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E, ó Pai, as tristezas, ó Pai, desse mundo, as frustrações, ó Pai, aquilo que o pecado causou, ó Pai, um dia nós seremos libertos dele. Nós, ó Pai, não somos daqui, ó Pai, nós somos apenas um representante legal, um embaixador de Ti aqui, ó Pai, nessa terra. E nós aguardamos, ó Pai, ansiosamente o dia em que todos os inimigos, ó Pai, será colocado debaixo dos estrados dos Seus pés. A nossa oração, ó Pai, é que Tu remova do nosso coração os nossos falsos ídolos, a nossa falsa esperança, ó Pai, e confiemos apenas em Ti, ó Pai, como nós cantemos, ó Pai, no nosso último cântico na liturgia. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda, ó Pai, esse entendimento que Tu, ó Pai, é tudo que nos basta na sua vida, e nós já temos, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos, e qualquer sofrimento, ó Pai, qualquer dificuldade que nós enfrentamos aqui, comparado, ó Pai, com a eternidade que nós teremos, ó Pai, é um breve tempo, como diz a Tua palavra. É o Teu nome, ó Pai, que nós oramos e agradecemos pela porção da Tua palavra que Tu nos deu hoje. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.